Pessoal, Deus foi muito bom em me dar uma máquina de lavar. Com isso, eu tive que aprender exatamente como usar uma máquina de lavar. E eu vou passar esse ensinamento para vocês. Com certeza vai ser o ensinamento mais profundo que vocês vão ter sobre máquina de lavar. O primeiro detalhe é que tem roupas que não podem ser lavadas com as outras. Então, primeiramente, você deve separar por cor e também por tecido. Por exemplo, separar as claras, né, que são brancas, das escuras, que são coloridas, separar as roupas íntimas, separar as roupas pesadas, como jeans, moletom. Com isso, você vai impedir que as roupas brancas manchem por conta das coloridas, vai impedir que as roupas delicadas, como roupas íntimas, estraguem e também garantir a melhor lavagem. Agora que você separou suas roupas, você deve lavá-las separadamente. Ou seja, primeiro, por exemplo, você pode lavar roupa íntima, depois o moletom e as calças, depois roupas brancas, depois bermudas e camisa, ou seja, não importa a ordem, mas devem ser lavadas separadamente. Agora, qual a quantidade certa? Bom, cada máquina fala quantos quilos ela aguenta. Por exemplo, a minha é uma Brastemp de 13 quilos. Isso significa que ela aguenta até no máximo 13 quilos de roupa. Se eu colocar mais do que isso, certamente ela vai estragar. Só que, na verdade, você não deve colocar o quanto ela aguenta. Você deve colocar 70% desse valor. Ou seja, por exemplo, a minha que é 13 quilos, eu colocaria no máximo 10 quilos de roupa nela. Com isso, você evita que ela estrague, ela vai durar mais tempo e também vai lavar melhor. Ainda sobre a quantidade, a máquina tem essa borda cinza. Você deve colocar roupas abaixo dela. E você não pode encher todo esse espaço com roupa. Deve encher apenas 70% para a máquina poder circular bem e fazer seu processo de lavagem com excelência. Então, em relação à quantidade, deve ser feito o processo que eu chamo de 70 por 70. 70 do peso do quilo e 70% do espaço. Para exemplificar melhor a quantidade que deve ser colocada dentro da máquina de roupa, imagine que esse copo é o espaço que deve ser colocada a roupa. A borda do copo seria chegando naquela parte cinza da máquina, onde eu falei que a roupa deve ser colocada abaixo. A água vai representar a roupa. Então, o primeiro copo à esquerda representa 50% do valor, ou seja, a roupa está colocada na metade do copo. E o lado direito seria 70%. Então a água representaria 70% do espaço. E o espaço que sobrou em cima seria os 30% que precisaria para a máquina rodar e fazer o processo dela bem feito. Agora, depois de colocar as roupas, deve ser colocado os produtos. Lembrando que não pode colocar os produtos diretamente na roupa, porque pode manchar a sua roupa, como também pode estragar a máquina. Então deve ser colocada no recipiente. Como no meu recipiente da foto, no meu caso, né, à esquerda eu coloco o sabão líquido, no meio eu coloco o sabão em pó e à direita eu coloco o amaciante. Lembrando que não precisa colocar o sabão em pó e o sabão líquido. Você escolhe um dos dois. Ou você coloca sabão em pó, ou você coloca sabão líquido. Em questão do amaciante, não é obrigatório. Se você não colocar o amaciante, não vai dar nada. Só que o amaciante serve para perfumar a sua roupa e deixar mais macia. Então eu recomendo usar para ficar com aquele cheirinho bem gostoso. Agora, em relação também ao recipiente, vocês podem ver que na esquerda do recipiente aí e na direita do recipiente, onde coloca o sabão líquido e o amaciante, tem como se fosse uma barrinha passando assim no meio deles, escrito máximo. Não dá pra ver não na foto, mas tá escrito máximo. Então, você pode colocar até no máximo nesse negocinho, o sabão líquido e o amaciante. Não deve ser colocado mais do que isso, ou seja, não pode passar essa barrinha que tá no meio deles. Em relação ao sabão em pó, você pode colocar a quantidade que deve ser colocada aqui. Agora, sobre a quantidade de produto que você coloca em relação à quantidade que fala no próprio embalagem. Igual, por exemplo, o amaciante que tá falando aqui, para uma lavagem de 10 litros de água, pode colocar meia tampinha de amaciante. Ou seja, cada vez que eu lavar, eu vou usar meia tampinha de amaciante. Porém, se eu for lavar menos roupa e colocar menos água, eu vou usar ainda menos que isso. Em relação ao sabão em pó, o meu, a embalagem fala que precisa menos de meio copo para uma lavagem inteira, mas considerando a máquina cheia. Ou seja, como eu falei para vocês, não pode encher a máquina cheia. Então você já colocaria menos que o que tá pedindo. E se você fosse lavar, por exemplo, roupa íntima, que é bem pouquinho, você coloca só uma merrequinha. Agora chegamos na questão mais complexa desse vídeo, que é as opções para cada tipo de roupa. A primeira opção pode ser chamada como dia a dia, diário ou normal, são para roupas como blusas, shorts, coisas normais que não são tão pesadas, enfim, que a máquina vai ter facilidade para lavar. A segunda opção pode ser chamada como delicado, tecido fino ou roupa íntima, são para peças sensíveis, como renda e seda, que a máquina entende que tem que bater com mais calma para não estragar elas. A terceira opção pode ser chamada como pesado ou jeans, que é para bater roupas como calça jeans, moletons, blusa de frio e roupas sujas demais, que a máquina vai entender que precisa bater aquela roupa mais rápido para poder limpar melhor. A outra opção muito utilizada é a opção rápida, que são para roupas pouco sujas ou em pequena quantidade, que a máquina entende que pode lavar aquilo ali mais rápido, que vai dar menos trabalho. A outra opção é chamada de cama e banhos, que é para toalhas ou roupas de cama. E também tem a opção edredom, que serve para roupas mais pesadas como cobertas, edredom e muito mais. Tem a opção roupa brancas para roupa brancas, a tira-manchas para tirar manchas extremas, a cores duradouras para suas camisas coloridas não desbotarem ou sair a cor, as roupas de bebê para roupas de bebê e tem a opção antialérgica, que serve para pessoas que têm alergia a produtos. O que a máquina vai fazer? Ela vai enxaguar mais vezes para aqueles produtos saírem e a pessoa que tem alergia não se pega pela alergia. Também serve muito para bebê, né, para não ficar aqueles produtos e o bebê também ter algum tipo de alergia aos produtos. E tem a opção anti-bolinha, que serve para aquelas bolinhas de tecido que dão nas roupas depois da lavagem. Então, se caso estiver dando no seu caso, é só você tiver essa opção que a máquina vai lavar uma forma diferente para evitar que dê essas bolinhas. Gente, agora vamos para um detalhe que muita gente não sabia e que é extremamente relevante e faz com que melhore muito a qualidade da sua lavagem, que é a questão da temperatura da água. Como todo mundo já sabe, a água fria é a mais utilizada e pode ser utilizada em qualquer tipo de roupa para lavar qualquer coisa. E é eficiente. Porém, tem um limite, porque a máquina, em roupas extremamente mesmo sujas e com roupas muito manchadas, vai ter dificuldade para lavar. E aí que entra a água fria, água morna e quente. Quanto mais quente for a sua água, mais fácil vai sair o resíduo de sujeira e as manchas da sua roupa. Mas como tudo não são flores, por mais que a água quente seja mais recomendada para tirar resíduo de sujeiras e manchas, não é toda roupa que pode ser lavada na água quente. Por isso, a água quente pode diminuir sua roupa, tirar a cor e também danificá-las. Além disso, se a água passar de 40
graus pode afetar também as peças da sua máquina. Por isso, mesmo a água quente sendo a mais eficiente para tirar manchas e sujeiras, a mais eficiente de fato é a água morna, porque ela é mais eficiente que a água fria, ajudando e facilitando o trabalho da máquina, mas também ela não tem os riscos da água quente. Por isso, eu recomendo usar água fria nas roupas que não estão tão sujas e a água morna nas roupas que estão manchadas e também estão muito sujas. Por mais que hoje já existam máquinas que conseguem mudar de quente, frio e morna, a maioria da população não tem como eu mesmo, por serem máquinas mais caras. Mas tem um jeito brasileiro para isso. Você vai encher metade do balde com água fria e ir completando com água quente do fogão até ficar uma água morna, fazendo tudo isso no balde. E após a água ficar morna, num jeito que você coloca a mão e não queima a sua mão, e mais frio do que você toma banho no chuveiro, você vai jogar essa água morna na máquina e fazer esse mesmo processo diversas vezes até encher a quantidade determinada da máquina. Lembrando que você não pode jogar água quente diretamente na máquina e não pode deixar água muito quente na máquina, porque isso pode estragar as peças. Mas você pode encher num balde, deixar o balde morno e jogar o balde morno na máquina diretamente, que não tem problema. E para finalizar, assim que terminar sua lavagem de roupa, você deve colocar ou na secadora ou no varal o mais rápido possível, porque se você deixar muito tempo ela parada lá ali na máquina, pode mofar suas roupas, além de dar mau cheiro, né? Então façam isso. Agora estou mostrando pra vocês a como tirar o recipiente, colocar sabão em pó e o filtro para a limpeza da máquina. E assim como as roupas precisam de limpeza, a máquina também precisa para tirar os resíduos de sujeira para que ela lave melhor. Bom, agora estou mostrando para vocês que eu separei as roupas por cor e tipo. Só que o que eu quero destacar aqui é que como essas roupas estão sujas, lógico que no meu caso é que eu estava sem máquina até o momento, mas também a nossa vida, conforme a gente não vai tendo contato com Deus, ela vai sujando e ficando cada vez mais suja. E para limpar ela, somente nos aproximando de Deus e aprendendo com Ele. Agora estou mostrando para vocês onde colocar o sabão em pó, onde colocar o amaciante, que tem um limite máximo para colocar o amaciante e o sabão líquido. Um detalhe importante de se ressaltar é que o sabão líquido e o amaciante tem limite para colocar, e o sabão em pó não. O sabão líquido e o amaciante representariam nossa vida cotidiana, trabalho, diversão, tudo isso tem que ter na nossa vida, só deve haver um limite. Agora, o sabão em pó representaria a presença de Deus, que não há limite para quanto podemos buscar a Deus. Agora, trabalho, por exemplo, devemos colocar um limite para fazer as outras coisas, como buscar Deus e não atrapalhar. Bom, quero ressaltar que, graças a Deus, Deus me deu uma máquina de lavar. Como vocês viram, a situação estava feia, então Deus abençoou e prosperou que eu ganhasse essa máquina de lavar, graças a Deus. E o outro ponto que eu quero ressaltar é que, assim como precisamos lavar nossas roupas do dia a dia, assim também precisamos limpar e purificar a nossa vida espiritual, nos aproximando cada vez mais de Deus e deixando as coisas que nos atrapalham de Deus, né? Tirando toda a sujeira para que a gente fique mais e mais próximo de Deus. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado e aprendido a como usar uma máquina de lavar.